Paz seja convosco. Eu sou a Júlia e eu sou o Caio e nós somos do grupo Conexão Jovem daí que Polvilho. E hoje nós vamos para o capítulo 4 do Desafio de Eclesiastes. Nada faz sentido. Oprimides. Vamos falar sobre os oprimides. Que isso? Fala aí, tio. Eu vou fazer uma citação polêmica para vocês. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Se a gente falar de Paulo Freire num vídeo da Bíblia, vão chamar a gente de esquerdista. Gente, não me chama de esquerdista. Me chame se quiser também. É crime ser esquerdista? E se eu for de direita? E se eu for de esquerda? O Paulo Freire falou isso e eu achei legal essa frase, por quê? Porque hoje a gente vai falar dos oprimidos. Os oprimidos são mencionados na Bíblia também. Mas será que os oprimidos são aqueles que a esquerda defende? Só eles? A opressão é mais antiga que o capitalismo. Acho que foi, mano. Acho que não dá pra deixar pra esquerda essa defesa. Tem que ser alguém maior pra ajudar. Deus, né, gente? A esquerda hoje nem quer saber de derrubar o capitalismo. A esquerda é uma mentira, a direita é uma mentira, entendeu? Tudo isso aí é uma coisa que você segue cegamente pra você viver, achar, sabe? Escrever a sua vida assim e mostrar pras pessoas. Deu pra entender o que eu tô falando? Hashtag? Tipo isso? Não. Tipo Twitter? X? É tipo você achar rótulos pra sua vida. Ah, eu sou esquerdista, então eu defendo as causas, é isso? Tipo isso, ser 8 ou 80. Ou eu sou de direita, eu defendo a família, tipo isso? Só que a família que mata e bate em velha. Vinheta! Eclesiastes Podcast. Eclesiastes 4. De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes dos que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos? Não, peraí, desculpa. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Eita, como corre atrás do vento. O tema de hoje é sobre os oprimidos, né? E logo no primeiro versículo fala que o poder está do lado dos opressores. O que isso quer dizer? Os opressores, quem são os opressores? Eles têm poder? Parece que eles têm poder. O poder está do lado dos opressores. O poder está do lado dos opressores.
Acho que se não tivesse o poder do lado deles, eles não teriam como oprimir também, né? Sim. E às vezes tem gente que é oprimida, que se tivesse a oportunidade, ou se tivesse o poder, Oprimiria a também. primeira coisa que ia fazer ia ser oprimir, né? Eu fiquei com medo de falar oprimiria do jeito errado, sei lá. Oprimerola. Vamos oprimir aí, tipo. Oprimir. Entendeu? Mas é verdade. Muitas vezes pode passar um pensamento na nossa cabeça. Nossa, se eu tivesse no lugar dele, ou se eu tivesse no lugar dela, será que eu faria diferente? Se eu tivesse no lugar dessa pessoa que eu acho que não faz o trabalho direito? Aí você tem que analisar nas suas pequenas atitudes, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Ou seja, vou mandar real aqui. Se você é corrupto em pequena escala, você não pode falar mal do presidente. Então você vai dormir e durma. Muito bem. Sonhe com os anjos, não conversa comigo. Mentira. Eu te amo em Cristo. A 20 quilômetros de mim. Mentira. Eu acho que você pensou em uma pessoa específica, você falou com raiva. Talvez em várias. Vai. Mas é verdade, porque a gente ouve o pessoal falar de político, esse Brasil não vai pra frente. Tem gente que fala até... Pode falar? Pode. Pode falar? Pode. Pode. Aí fala que os que são os brasileiros vivem no e só que a própria pessoa é corrupta. Uma vez a gente passou por uma situação em que precisou do auxílio de um homem da lei, e esse homem da lei queria que molhasse a mão dele, queria um faz-me rir. Vai pagar o Guaraná? Você entendeu? E aí, enquanto ele estava tentando levar essa vantagem, ele falou assim: não tem como ter moto no Brasil, porque os caras vão vir te roubar. O Brasil é uma porcaria que sei lá o quê. Mas olha quem que estava fazendo o Brasil ser uma porcaria. O homem da lei, naquele caso. É claro que tem homens da lei que nos protegem. Eu me sinto muito segura quando eu tô andando num lugar deserto e aí tem um homem da lei lá, eu sei que eu vou ser protegida, mas aquele cara, ele acabou com a classe. Sim, porque a gente olha pra isso e fala, quando isso vai acabar? Nunca. Mano, quando foi escrito isso? Muitos anos atrás, mais de 2.000, 3.000, mais de 4.000 anos? Não sei. Não é hoje que vai ser diferente, hoje vai ser pior, na verdade. É correr atrás do vento. Ah, mas se isso é correr atrás do vento, então a gente pode ser corrupto, é isso? Não, a gente vai matar os corruptos. Mentira. É tempo de matar. Quem viu o último episódio? O que significa precisamos passar pano dentro da panelinha? Assim, a gente viu que tem oprimidos e opressores. Beleza. Mas e quando a gente tenta colocar A e B? Que nem o Caio tava falando no começo, esquerda e direita. Aí, se eu sou da esquerda e o Caio é da direita, eu tenho que matar necessariamente todos os caras da direita. Só que será que dentro da esquerda não tem opressores também? E ele sendo da direita, será que na direita não teria um opressor também? Aí, o que acontece? A gente tenta transformar o outro lado em um inimigo tão grande que a gente não consegue nem olhar para as pessoas que estão oprimindo dentro da panelinha. Sim, e às vezes tem gente que é do outro lado, que são pessoas inocentes e que estão olhando para o lado bom daquela coisa, né? E você vai matar essas pessoas também? Sabe? Vai matar? E isso tudo acaba virando um orgulho, né? Porque você consegue perceber, às vezes você nem se questiona, você se mantém tão cego o tempo todo para não perceber que aquela pessoa é boa, porque você sabe que isso é errado. Porque não tem nada que é assim, sabe? Esquerda e direita, porque tá tudo errado. Sabe, nenhum dos lados ele quer o seu bem assim. Eu não acredito que existe salvação em nenhum desses lados. Eu acho que a salvação não está em Cristo, Cristo está acima de qualquer lado. Que nem o Caio falou, a opressão existe muito antes do capitalismo. Então, se a esquerda fala que o problema está no capitalismo, não está no capitalismo. O capitalismo reforça várias coisas, tipo a desigualdade, muitos muito ricos e muitos muito pobres, mas a injustiça e a opressão existe há muitos anos. E não é eu destruir um sistema econômico que vai mudar todo o planeta Terra. Para falar a verdade, as coisas só vão piorar daqui para frente.
Eu acho que o único jeito de resolver isso é destruir a humanidade. Ó, por quê, mano? Mano, isso é absurdo. Tô tentando me censurar, gente. É isso que acontece quando você fala a verdade. Isso é coisa de esquerdista, falando. Por quê, Não, é velho? coisa de direita falar É isso, né? coisa dos... Liberdade de opressão, liberdade de opressão. Mas é quando a gente segue Jesus, a gente é perseguido mesmo, não tem problema. Sim, você vai ser perseguido pelos dois lados. Porque o pessoal que tá na esquerda vai falar: nós defendemos a causa dos oprimidos, a causa das mulheres, a causa social, a causa do sei lá o quê. E o cara da direita vai falar: nós defendemos a família, nós defendemos o livre comércio, nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos banheiros separados. Que são todas coisas que não são irrelevantes. São coisas importantes que você deve desejar na sua vida. Você querer segurança para sua casa, para sua família, isso é errado? Você querer segurança? Não. Mas eu querer destruir o Caio porque eu quero defender o meu lado, é legal? Não. A gente precisa orar pelas nossas autoridades, sejam elas de qual lado que elas forem. Sim, e às vezes é tudo muito consequência da situação também, né? Porque às vezes um lado menos desfavorecido, ele vai ter que tomar algumas medidas para alimentar 5 bocas. Que um lado mais favorecido tá complicando. Como assim? O que isso quer dizer? Explica melhor. Uma sociedade que a gente tem pessoas mais favorecidas que têm acesso ao alimento, às vezes 20 pratos de comida, e podem comer o tempo todo tranquilamente, não vão enxergar os mesmos problemas ou não vão enxergar a vida do mesmo jeito do que pessoas que às vezes nem com um trabalho escravo que elas estão fazendo conseguem pagar o alimento necessário para sustentar as pessoas que têm na casa dela. E essas pessoas, às vezes, nesse buraco, se veem numa necessidade de recorrer a atitudes que não são vistas de forma tão bela pela sociedade. Tipo roubar? Uhum. Mas você acha que é justificável? Não acho que é justificável essa atitude, mas o que acontece? Numa situação de desespero, às vezes a gente cede. Então, por exemplo, uma pessoa mais favorecida, às vezes ela toma atitudes que não são tão certas também, mas não são vistas da mesma maneira do que uma pessoa menos favorecida, quando a menos favorecida faz isso. Um exemplo, uma pessoa pobre que age de uma forma. Tinha uma piada antiga falando pobre de branco. Essa piada não é legal. Mas agora, você vai falar ou não vai falar? Deixa eu pensar em outra situação. Erika Hilton, ela é negra. E aí ela vai pra cima de todo mundo. E o Nicolas Ferreira, ele é branco e vai pra cima de todo mundo. Aí a Antônia Fontenelle, ela foi pra cima da Erika Hilton falando coisas muito atrozes, coisas terríveis pelo fato de ela ser negra. E ela não fala a mesma coisa do Nicolas Ferreira, mas os dois são muito combativos, eles são bem incisivos e são agressivos na forma de falar deles. Mas ela acabou tratando o comportamento da Erika de uma forma muito pior pelo fato de ela ser negra. Então, isso aí é um tratamento diferente para o mesmo tipo de comportamento. E não pode acontecer isso, né? Uhum. E há de quem fale que essa diferença não existe. Mas quem fala esse tipo de coisa muitas vezes está Não cego. vive na pele aquela situação, né? Sim, está cego. E também vale pro outro lado, né? Senão eu vou falar que eu sou militante, né, Caio? Vamos militar mesmo, é sério, Vou falar que eu sou militante. Mas, gente, se você vê o comportamento de um homem branco que vai e... Mano, não vou falar nada. Vamos pro próximo assunto. Próximo assunto. A competição. Porque Salomão falou lá em cima que as pessoas... Eu quero até voltar aqui. Vamos voltar. No versículo 4, descobri que todo o trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Por quê? Pode ser que vendo o que as pessoas estão fazendo, a gente tenha vontade de correr mais atrás. E se a gente não visse o que elas estão fazendo, a gente ia ficar de boa. E será que vale a pena eu correr atrás do vento a minha vida inteira para eu ser melhor do que uma pessoa que nem... Eu nunca vou ser melhor do que ela, porque ela, às vezes, está brilhando naquilo que ela nasceu para fazer, e eu abri mão de ser quem eu sou, e eu não tenho tranquilidade, além de tudo.
Falei. Pois é, né? Essa coisa de você sempre querer mais não faz sentido. Tô copiando o Salomão aqui. Porque esses dias eu tava pensando, a gente chega uma época da nossa vida que você é só de olhar tipo os preços, né? Você vê na internet como tá o preço das coisas, como certas pessoas vivem, tudo dá pra gente ver tudo, a vida dos famosos, a vida de menos famosos, tanto faz, gente que tem dinheiro e gente que não tem dinheiro. E dá pra perceber que em um certo ponto da vida já dá pra viver confortavelmente, comendo todo dia, às vezes comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tomando um sorvete. Dá pra ir no parque, sei lá, viajar, dá para fazer essas coisas, se divertir. Aí, mas você pensa, sempre vai ter por exemplo, vai ter um tênis que é melhor do que esse tênis que já é confortável. Mas esse tênis aqui, ele custa R$ 300 a mais, mas ele é um tênis melhor, é um tênis mais chique, de marca, mais caro. Ele existe. Você pode comprar ele e tal, se você tiver o dinheiro, mas com certeza não vai perder a função que um tênis mais barato já cumpre. E além desse, vai ter um outro que custa R$ 20.000 a mais que esse tênis. É um tênis de colecionador, é um tênis raro. Esse tênis ele já tem outra função. A função dele vai muito além do que é usar um tênis para andar na rua. É um tênis que serve exclusivamente, não só também funciona para usar e para andar na rua, mas também é para mostrar. Então, talvez coisas que o preço acaba se elevando muito e essa necessidade, a utilidade dessa coisa, você se vê se perdendo um pouco, não é necessário, sabe? Sim. Você está indo atrás de uma coisa que já não precisa mais. Não, e esse teto às vezes é mais baixo do que a gente pode imaginar também, né? Mas aí você vê o problema. Tem gente que. Eu ia falar coisas de problemas sociais de novo. Eu O quê? vou falar bem rápido Tá assim. muito polêmico. Tem gente que gasta tipo 20 mil num tênis e outras pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, entendeu? Então é uma coisa assim que a gente vê que não tá certo. E aí a pessoa que tá no lugar de gastar esses 20 mil nesse tênis, ela compra aquele tênis por uma razão, que nem o Caio falou, não é só pra você andar. Aquele tênis, ele significa alguma coisa no ambiente que aquela pessoa tá inserida. Então, às vezes, ter aquele tênis significa que eu sou aceito no meu meio. E se eu não tiver aquele tênis, eu não vou ser tão respeitado assim. E então são chaves, né, que esses itens abrem para você. São chaves que esses itens abrem. Não, são portas que esses itens servem como chave para abrir, porque se você não tem, você não é aceito. E aí entra nessa competição que o Salomão falou. Será que vale a pena eu ser aceito naquele ambiente? Por que eu quero ser aceito naquele ambiente? Por que eu não me importo de comprar um tênis de 20 mil enquanto pessoas não têm saneamento básico? Seria isso para conversar com pessoas de maior influência, pessoas que têm mais dinheiro, mais poder, que conversam com outras pessoas de influência. Mas eu vou falar outra verdade aqui. A pessoa pode estar aqui, 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 aqui ou lá em cima. Todo ser humano caga. Faz cocô, peida. Só não peida se fizer cirurgia. Eu acho que nem fazendo cirurgia você vai parar de peidar. Nem fazendo cirurgia. Aquele homem que quer ser jovem pra sempre, né? Nossa, isso aí não... Gente, isso não existe. Tem uma coisa na Bíblia que fala, né? Que a honra do idoso é os cabelos brancos, né? A força, não é? E do jovem é a força. Então, são coisas naturais. E a beleza da vida é isso, gente. Aí gasta toda a sua força e a sua beleza na juventude para conquistar objetos e coisas que vão te fazer ser, entre aspas, aceito em um ambiente, porque normalmente nesses lugares a gente nem é totalmente aceito. É sempre um querendo ser melhor do que o outro e aí entra nesse correr atrás do vento que o Salomão falou. Nesse cara que ele falou que queria cada vez ser mais rico e ele nem pensava em nada além disso. Por que eu quero crescer, evoluir? Por que eu quero? Por quê? Volta lá, acho que no primeiro ou no segundo episódio, qual é a motivação para eu querer ser aceito? É uma rejeição? Ou eu quero estar naquele ambiente para conseguir um contato, para fazer uma ONG, para sei lá o quê? Ou eu tô contando uma história para eu estar naquele lugar, satisfazer a minha rejeição? E que barulho é esse, menino? Minha garrafa. Desculpa. Tô contando uma história
pra fazer o que eu quero, pra ser aceito. E quando chega no final da vida, eu não conquistei nada significativo. Então eu não vou falar com ninguém, eu vou me isolar. Depressão e tudo mais. Muito mais. Isolar é o sentido? Isolar é a solução, você acha? Não. Mas Por é quê? confortável. Porque se eu não posso ter tudo, então eu não vou ter nada. E eu vou ser triste porque eu sou um lixo. Eu não consigo ter tudo, então por que que eu vou viver? Ter tudo. Eu não consigo ter tudo. Ter tudo. Então por que viver? Não faz sentido viver se eu não posso ter todas as coisas que eu quero, se eu não posso viver o máximo da vida. Essa vida mentirosa aí, ó. Isso aí esconde um trauma, né? Uma pessoa que fala uma coisa dessa. Porque se ela não tá disposta, se ela não vai viver a perfeição da vida, ela não quer viver. Isso demonstra uma falta de compreensão do desfrutar a jornada da vida. Sempre esperar chegar em um lugar para eu ser feliz, ou para eu ser aceito, ou para eu sei lá o quê. Sempre esperar chegar num ponto fixo. E isso nos leva à infelicidade e à insatisfação completa. Por isso que se isolar é mais fácil e mais confortável, porque não tem ninguém te confrontando nem te rejeitando, porque interagir tem seus riscos, né? Sim. E outra coisa que eu acho engraçadinha também é que a beleza da vida tá na imperfeição dela. Porque nessa terra, um dia que não acontecer nada de estranho, esse dia na verdade é estranho. Porque não existe nada que é normal nesse mundo. E esses padrões da sociedade que reforçam tanto essa normalidade são coisas que o ser humano vai atrás para buscar essa normalidade que não existe. Ninguém é normal, todo mundo é maluco. Entendeu? É uma questão de se aproximar mais da pessoa, né? Até você perceber o quanto ela é louca. E de si mesmo, né? Muita gente não se aceita, se acha muito estranho ou acha que é errado ou sei lá, às vezes ser o que ela é. Ou tem gente que, por exemplo, acha que é infantil você gostar de desenhos de Anime. pato, anime, ilustrações, Barbie. Barbie. Mas se você gosta disso de um jeito saudável, tipo, são adultos que fazem as animações da Pixar. Não é criança. Sim, e se os caras não gostassem de animação, eles muito provavelmente não seriam animadores. Então, eu acho que essa consciência tem que chegar em todos os lugares do mundo para as pessoas entenderem que não há nada de errado em você gostar do que você gosta, se isso for uma coisa que é saudável, com certeza, né? Sim, tem ambientes que são muito opressores com a pessoa. Então, quando você chegou para sua família e falou, eu gosto de desenhar. Desenhar vai te levar para onde? Seu lixo, seu porcaria, falando outra vez aquela palavra feia. Seu cabeçudo, some daqui. Você tem que pegar uma enxada e carpir um terreno para você parar de ser chato. Ou um homem chega lá, eu gosto de cantar lindamente. Aí vem o cara, que nem você tá falando, você é mulherzinha. Você é gay. Mano, o cara não pode fazer. Um homem não pode fazer nada. Se ele faz alguma coisa, ele é gay. Ele é aquela palavra com V, que rima com quadrado. O animalzinho, sabe? Mano, tipo, sabe? Por que um homem não pode expressar, às vezes, o que ele tá sentindo? Porque tem outros homens que são tão inseguros que vão apontar pra ele e falar, você é uma porcaria. E aí, ele só consegue ser ele mesmo quando ele tá com a namorada dele. Aí, às vezes, aí ele faz voz de criança com a namorada. Mas isso acontece com... Ultrapassou o limite? Sim, isso acontece com mulheres também, né? Porque Sim. às vezes a menina gosta de... Coisas masculinas. Gosta de jogar futebol. Você é sapatão. Sapato tamanho 57,5. Às vezes ela não é, mano. Às vezes ela só gosta de jogar futebol. E aí a pessoa coloca um estigma e você não pode ser nada, você não pode fazer nada sem sair daquele quadrado, senão todo mundo vai apontar pra você. E como muitas vezes não temos coragem de ser julgados e oprimidos, porque é doloroso, né? Você ser chamado de uma coisa que você não é,
ou ser expulso da rodinha porque você não escolheu fazer o que todo mundo tá fazendo, aí a gente acaba se adequando, né, pra ser aceito. Sim, e muitas dessas coisas acontecem quando a gente está numa idade mais nova, né? A gente lá é criança e tal. Aí a gente ouve essas palavras, a gente não tem maturidade para lidar com elas. Tem gente que mesmo adulto não tem. Mas quando você é criança, você pega aquilo, às vezes é até difícil de acreditar. Assim, fala, nossa, eu não sou assim. Mas aí você fica pensando, ruminando, e isso entra lá no fundo da sua mente. Será que eu sou? Começa a pensar. Fica lá no seu inconsciente. Aí você vira adulto e tem certos traumas que, às vezes, você pensa coisas de você que veio lá da sua infância, de coisas que você ouviu. E para descobrir, para achar isso dentro da sua mente, meu filho, é um trabalho, você não tem ideia. Por isso que tem que se relacionar com as pessoas, porque quem pode dizer o que eu faço de errado é o Caio e minha mãe, que eu moro com eles. Eles sabem como eu sou, eles sabem que eu deixo as coisas bagunçadas. Tô tentando melhorar, mas eu deixo. E aí eles ficam falando, Júlia, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falo, mano, eu vou embora dessa casa, eu vou morar sozinha, porque eu não aguento mais vocês. Não, eu tenho que arrumar as coisas, porque eles conseguem ver o defeito. E cabe a mim ouvir o conselho, ser o jovem que aceita o conselho. Posso falar uma coisa que você fez quando você era criança? O quê? Eu acho que ela estava sendo repreendida, eu não lembro, eu era mais novo que ela. Eu nem sei se eu era nascido. Essa é uma história que ele ouviu, eu não vou falar se é fake, hein? Aí, ela estava sendo repreendida lá, aí ela falou, me vende. Porque eu gostava de dinheiro, gente, também. Sabia que eu achava que se me vendesse, eu vi numa revista que se você vendesse todos os seus órgãos, você conseguiria 18 milhões. Só que eu não pensei que pra eu vender todos os meus órgãos eu tinha que morrer, né? Eu achava que se me vendesse, eu ia conseguir ficar com o dinheiro. E aí você ia ser dona de... Não, quem que ia ser seu dono, né? Você ia fazer o que com esse dinheiro? Sei lá o que eu ia fazer com esse dinheiro. Eu só não queria ser repreendida, tá ligado? Mas você também tem que ver as amizades que você tem, porque tem amizade que te leva pro buraco e te aplaude quando você cai no chão. Te aplaude quando você tá lá no meio do fogo. E tem muita amizade assim. Muita. Às vezes, as amizades que você precisa são as que você não percebe, ou as que você... Ah, não tem como chamar essa pessoa de amigo. Às vezes, elas estão aí. E é isso que eu vou pedir para vocês refletirem. Tem uma sequência de perguntas aqui, inclusive uma dessa de amizade que eu vou fazer. Primeiro, por que eu não consigo ficar sozinho? Isso se você sempre está acompanhado de alguém. É para fugir do seu pensamento? É por outro motivo? Você não gosta? Por que não consigo sair com pessoas? Por que eu não consigo me relacionar com pessoas? Você não consegue conversar com elas? Você tem medo? Você acha que elas pensam muito diferente de você? Você acha que elas falam coisas fúteis? Você acha que elas falam coisas muito além da sua compreensão, coisas muito inteligentes? E quem são meus amigos? Quem são seus amigos de verdade? Você tem amigos? Pensa aí, tio. Pensa aí. Nossa, doloroso, hein, Caio? Essas aí, ó, é pra matar, pra arrancar a cabeça, filho. Você vai explodir de pensar. Lembrei do último episódio que a gente falou sobre limites também, e que você corre o risco da pessoa se afastar de você. Mano, reflexível. Gente, se for uma pessoa ruim, é melhor que se afaste. Vou dar uma dica. Põe o seu limite. Se a pessoa reagir estranho, te xingar, não é seu amigo. Fala não um dia, fala não outro dia, pra você ver. Fique esperto, hein? Vou lançar um desafio pra vocês. Se você é do time dos sozinhos, que gostam de se isolar e ficar sem ouvir ninguém, o meu desafio pra você vai ser aceitar um convite pra interagir com as pessoas. Então, se alguém te chamar pra sair, pra tomar café, pra ir no Hop Hari e pagar seu ingresso, porque tá caríssimo, né? Tá. Mas eles estão fazendo umas promoções. Não vou fazer jabá pro Hop Hari, não. Eles têm que me pagar. Se você receber um convite pra ir almoçar, você aceitar. E tentar falar com a pessoa, tentar ouvir uma escutativa, ouvir o que ela tá falando. Não querer falar enquanto ela tá falando, você já pensar no que você vai falar. Não, ouve, reflete e responde. Esse é o desafio para as pessoas que são do clã sozinho. Mas se você é a pessoa que não consegue ficar sozinho de jeito nenhum, meu desafio vai ser para você experimentar a solitude por um dia. Você ficar sozinho com seus pensamentos para você conseguir refletir. Aproveita as perguntas que o Caio fez,
nesse dia de solitude, você vai tomar um café sozinho, você pode ir no cinema sozinho, pode ir não fazer uma trilha, fazer uma caminhada, ir na academia sozinho sem fone de ouvido e reflita. Tenta experimentar o que a solitude pode abençoar você. E agora eu quero ir para a oração, porque hoje foi bem polêmico, né? Sim. Vamos orar para quebrar todas as potestades. Senhor, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Senhor, para lidarmos com as dificuldades do dia a dia. Nos ensina o caminho que nós devemos andar, Senhor, e quebra todas as potestades malignas que apenas o Senhor tem o poder para quebrar. Eu sei que o Senhor é o dono da terra e assim também é o dono da política. Sabemos que a esquerda e a direita não são 100%, porque o Senhor é 100%, 100% Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, pelos dias que virão e os dias que foram, porque tudo nessa vida é aprendizado. E rumo às ruas de ouro. Em nome de Jesus, amém. Amém! E Paz paz seja convosco.